Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 25 de junho, a lição 13, ela tem como título O Milênio na Terra. E o livro de Apocalipse, no capítulo 19, ele descreve com bastante detalhes a volta de Jesus, que até chega a emocionar o apóstolo João, que ele quis se prostrar, ele quis adorar um anjo que lhe aparece nessa visão, onde esse anjo começou a passar informações importantes para o apóstolo. E João fica concentrado e emocionado, com a mensagem do anjo. E esse anjo, chama a sua atenção para justamente ele não adorá-lo e não se prostrar diante dele. E pediu que ele, João, levantasse imediatamente. E até exorta o apóstolo e diz: vê, não faças isso. Está em Apocalipse 19:10. Isto é realmente uma exortação não só para o apóstolo João, mas para todas as pessoas, para elas somente adorarem a Deus em espírito e em verdade. O único que merece realmente adoração é Deus. E o anjo revela a João as características do povo remanescente que estará no céu. Ou seja, a igreja que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, que ele mesmo menciona isso. E já os perdidos, os ímpios, aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, e que não aceitarem o último chamado de Deus, eles serão destruídos para sempre. Porém, a história ela não finaliza aí nesse capítulo 19 de Apocalipse. E as promessas de Jesus continuam no Apocalipse 20, e João nos revela uma viagem fantástica com Cristo, quando todos os fiéis passarão 1000 anos ao lado do Senhor no céu. Vemos ali o retorno de Cristo como o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, que aparece ali em Apocalipse 19:11. E nesse capítulo 19, nós vemos a derrota da besta e do falso profeta e a destruição dos rebeldes ímpios, E na sequência, inicia-se o Apocalipse 20, onde o apóstolo João viu descer do céu um anjo, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente, que fala em Apocalipse 21. E essas cadeias desse anjo vingador representa a prisão de Satanás, que fala lá em Apocalipse 22, porque não terá ninguém para ele, Satanás, atentar, onde todos os ímpios estarão mortos nesta ocasião, e os justos, os salvos, estarão no céu junto com o Senhor por 1000 anos, que fala ali em Apocalipse 25. Quando fala de prisão de Satanás aqui em Apocalipse, não é ele amarrado assim literalmente, trancado em celas com uma corrente. O que está mencionando aqui é que o universo ficará só por assim 1000 anos, onde Satanás estará confinado, desolado, sem ele poder perturbar ou atentar alguém. E todas as pessoas,
estarão assim limitadas e longe das suas maldades, né? E justamente pelas próprias circunstâncias, né, que ele, Satanás, criou, né? E em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, menciona que a primeira multidão, ela ganha, a primeira multidão de seres que é ganho pela mentira e o engano, foi a terça parte dos anjos no céu, quando eles pecaram contra Deus, que fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tornando assim o primeiro público-alvo de Satanás. Porque ele é mentiroso, é pai da mentira, que fala lá em João capítulo 8, versículo 44. E assim também os seus anjos, né? Eles estarão destinados à punição por correntes de escuridão, né? Ou trevas, né? Quando a Bíblia fala que Satanás estará trancado em um abismo, né, no milênio, esse termo abismo, na Septuaginta, né, é uma tradução do grego do Antigo Testamento, onde ali ele utiliza, né, para descrever a terra no momento antes da criação, a situação da terra naquele momento, né, antes da criação. E assim o pecado trazido por Satanás é uma destruição, é o caos. E assim ficará a terra que precederá após a segunda vinda de Cristo, toda escura, desorganizada. Não ficará pedra sobre pedra, assim como era no início da criação, né? A terra era vazia, sem formas. E assim ficará Satanás confinado durante todo esse período, desolado aqui na terra por 1000 anos. O Senhor Deus descortinou em visão para o profeta Jeremias e mostrou a ele como ficaria a terra nos acontecimentos. Não só em relação a Judá na época, né, naquele momento, mas como ficaria toda a terra no futuro, que ele diz lá em Jeremias 4:27, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Como no princípio a terra voltaria a ficar sem forma e vazia, que diz ali em Jeremias capítulo 4, versículo 23, e que também fala em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Estas cenas, né, por completo, causou assim um horror. O profeta Jeremias ficou assim assustado, que chegou assim quase a ter um ataque cardíaco, né, onde ele foi sacudido pelo tamanho do impacto desta visão de como ficaria a terra. E assim a sua timidez como profeta inicial foi transformada em uma ansiedade e uma urgência dele falar, dele pregar o evangelho para as pessoas, para não caírem nos enganos de Satanás. Tanto é que ele diz assim, não posso calar-me. Está lá o profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 19. A destruição da terra, ela será uma catástrofe, né? Após a retirada dos justos, né, desse planeta, ninguém e nada será deixado vivo nesse planeta. Isaías menciona que a ira de Deus será manifestada contra o mundo. Está lá em Isaías 24:4. E lá diz lá, por causa dos seus moradores maus, que está lá em Isaías 24:5. E tanto os grandes quanto pequenos terão de enfrentá-la, ou seja, vão ter que enfrentar a ira de Deus, que está lá em Isaías capítulo 24, versículo 2, e também em Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E apesar, né, do principal atributo divino de ser o amor, que fala em 1 João capítulo 8,
A ira também é um dos atributos divinos e ignorá-la não a torna inexistente, porque a própria Sagrada Escrituras, ela menciona que Deus ele é tardio em irar-se, que está lá em Jonas capítulo 4, versículo 2. Mas o que nós vemos, né, no mundo hoje, ela passa dos limites da tolerância e de qualquer amor. E as pessoas estão tão más que elas estão afrontando o Criador em todas as esferas, né? E até fazem escárnios com libertinagens, né? Não obedecem seus estatutos e mandamentos, querem mudar os estatutos e mandamentos, né? E não tem temor algum por esse grandioso Deus. E assim as 7 taças da ira de Deus cairá sobre o mundo em Apocalipse 16.1, acredite você ou não, porque a segunda vinda de Jesus está muito próxima de acontecer, e as Sagradas Escrituras têm várias passagens de profetas e enfatizam a destruição que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, e que ninguém será deixado vivo na terra no período de 1000 anos. Satanás e seus anjos serão deixados para completar os estragos causados por sua rebelião. O universo inteiro reconhecerá novamente que o salário do pecado é a morte. E Deus lida com o problema do pecado de um modo que ele nunca mais se levantará, será extirpado para sempre, né? E Deus já faz isso de 3 formas principais que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Primeiro, ele revela seu amor ilimitado, seu desejo de esforçar incansável para salvar todas as pessoas, para salvar a humanidade. E segundo, ele revela sua justiça, né? Equidade, retidão. E em terceiro, ele permite que o universo veja os resultados do pecado e da rebelião que Satanás faz e rebelião que as pessoas fazem hoje. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, Deus tem falado através do Espírito Santo para todas as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que saberá manusear bem as Sagradas Escrituras e verá plenamente sobre esse milênio da Terra, esse milênio em que os justos passarão ao lado do Criador do Universo para conhecer todos os planetas, conhecer outros seres, conhecer todas as pessoas que Ele, Deus, criou. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de presente de Deus isto que chama-se salvação. E assim, na grande volta de Jesus, que se aproxima, porque os sinais que Jesus mencionou estão acontecendo, nessa segunda vinda, Jesus levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meus amigos, de onde você não terá mais morte, mais dores, mais aflições. Você terá a oportunidade de estar face a face com Cristo, abraçá-lo. Você poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.